Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre tipos de referência em Java. Se você tem interesse em aprender Java, eu criei uma série aqui no canal sobre os fundamentos do Java. Esse vídeo faz parte dessa série, então não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. Para começar, vamos relembrar que as variáveis possuem tipos. Java é uma linguagem tipada. Quando a gente cria variáveis com ela, a gente precisa informar os tipos. E já vimos, no vídeo passado, os tipos primitivos. Se você ainda não viu, vou deixar um card aqui para você dar uma olhada. Além dos tipos primitivos, existem os tipos de referência, que são tipos mais complexos da linguagem. Por quê? Porque eles não armazenam apenas um valor. Eles armazenam estado, ou seja, valores, e comportamentos, ou seja, métodos. E para a gente conseguir fazer isso, a gente cria esses tipos através de classes, que foi outro conceito também que a gente já viu aqui na série. Então, o que acontece aqui para a gente fazer um comparativo e ficar mais fácil de entender? O tipo primitivo é aquele container, né? A variável é aquele container que tem a informação. E aí a gente pode ter uma variável, por exemplo, idade, e colocar o valor dela 20. Então, o tipo primitivo é simples assim. Dentro do container, você já tem o valor associado àquela variável. Agora, nos tipos de referência, o que a gente tem? A gente não tem o valor da variável armazenada. Não. A gente tem uma referência a ele. Uma espécie de endereço. Sabe o seu endereço que a gente usa para te encontrar? Que é o endereço que você está? Aqui também a gente tem um endereço. Só que é um endereço de onde os valores, o estado e os comportamentos estão salvos para essa variável. Então, ao invés de dizer que eu tenho uma variável que tem um valor 20, eu vou dizer que eu tenho uma variável que está no lugar XYZ, e esse XYZ aponta, referencia um lugar da memória da JVM. A JVM, lembrando, ela interpreta o nosso código compilado. Então, ela vai salvar os dados que o meu programa precisa para funcionar. As variáveis, os valores que elas armazenam, tudo isso. E no caso das variáveis que têm tipos de referência, o que vai ser salvo são os valores dos atributos e métodos. Então, as classes definem esses tipos de referência. E por causa disso, a gente diz que a gente controla o objeto a partir dessa referência. Então, com o controle aqui desse objeto, eu posso acessar os atributos e os métodos dele. Basta eu ter uma variável de referência que aponta para o objeto. Ok? Lembrando que objeto é o produto de uma classe. A gente constrói objetos a partir das classes. Então, vamos lá. Qual seria a sintaxe aqui de declaração de uma variável desse tipo? Como eu falei, primeiro a gente precisa definir a classe que define esse tipo. Eu informo a classe que ele representa e vou informar algo que parece um método, mas ele não tem retorno. Esse cara aqui, olha só como ele é diferente. Ele tem aqui a palavrinha public e tem um nome com letra maiúscula igual ao nome da classe. E tem os parênteses representando o método. Isso aqui é um método especial que é chamado de construtor. E que quando a gente não declara nas nossas classes, ele já é criado automaticamente. Por quê? Porque ele é utilizado para construir meus objetos a partir das classes. Por isso é chamado construtor. Então eu posso declarar na minha classe esse construtor, e aí depois eu posso criar uma variável que tem um tipo de referência, e o nome do tipo sempre é o nome da classe, e aí eu uso a palavrinha reservada new, para criar um objeto a partir da classe. É assim que a gente cria os objetos, usando a palavrinha new e chamando o construtor aqui como se fosse um método. Coloca o nome da classe e abre e fecha parênteses. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu defina a classe café. Ela tem um atributo que representa o tipo do café e ela tem um método, tomar café. E esse método apenas imprime uma mensagem na tela, nada demais aqui. Então, a partir dessa classe aqui que eu defini, olha o que eu posso fazer. Eu posso criar uma variável desse tipo, café, e criar um objeto a partir dessa classe, com um construtor padrão. É assim que a gente chama esse construtor que não recebe argumentos, que não recebe nenhuma informação aqui entre os parênteses. E também ele é padrão pelo fato de eu não precisar declará-lo aqui dentro da classe. Ele já é criado por padrão.
Então, quando eu faço isso, agora eu tenho essas informações aqui do objeto salvas. Eu instanciei um café. É assim que a gente chama quando a gente cria um objeto com a palavra new. A gente está criando uma instância de café, uma representação de café. E aqui, depois de criar essa instância, eu posso acessar os atributos e os métodos. E como é que eu acesso eles? Lembra do meu controle que controla o objeto? Então, esse ponto é como se eu estivesse apertando um botão desse controle. Você pode pensar dessa forma. Então, eu uso esse operador ponto aqui, para acessar tanto os atributos da classe como os métodos da classe, que estão associados a essa instância aqui do café. Então, aqui, por exemplo, eu defini que eu quero um tipo expresso, um tipo de café expresso. E depois eu quero invocar o método tomar café. Então, realmente, eu estou efetivamente, a partir dessa variável, controlando o objeto, fazendo o que eu quiser com ele, utilizando esse operador ponto. Vou colocar agora mais um exemplo e esse vai ser diferente. Vamos supor que eu queira construir a instância do café informando o tipo do café. Antes eu estava acessando aqui o atributo depois de construir o café, para informar o tipo dele. Agora não, eu quero já informar o tipo na hora que eu estou criando a minha instância de café. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um construtor que recebe um tipo, que recebe um parâmetro tipo. E aí o que eu faço com esse parâmetro? Eu passo o valor dele para o atributo da classe. E aqui entra uma outra coisa bem interessante. Veja que o nome do parâmetro é tipo e o nome do atributo é tipo. Como é que eu sei quem é quem? Não é verdade? Se eu colocar tipo igual a tipo aqui, nem eu, humana, vou saber o que significa, quanto mais o compilador, né? Então, o que a gente faz? Para tirar essa ambiguidade, a gente usa a palavra reservada this. Essa palavra referencia o objeto que eu estou criando. Então, quando eu referencio o objeto, eu posso usar o ponto e informar o atributo desse objeto. Então, quando eu faço this.tipo, eu estou referenciando o atributo. Quando eu coloco apenas tipo, eu estou referenciando essa variável aqui, esse parâmetro do meu construtor. E agora, como eu defini esse construtor, eu não tenho mais a possibilidade de criar um café com um construtor padrão, ou seja, sem informar tipo. Então agora, quando eu declarar minha variável café, eu vou ter que informar o tipo aqui como parâmetro do construtor. Então eu chamo construtor que recebe um expresso como tipo de café. E aí eu posso acessar aqui com o meu controle, os métodos que o café tem disponível. Eu vou revisar aqui com você passo a passo o que acontece quando a gente declara aqui uma variável que tem um tipo de referência. Nesse comando eu estou declarando uma variável chamada café. Ela representa um objeto. Agora, nesse momento, minha variável café tem valor nulo. Como eu ainda não instanciei o café, não criei um objeto, então eu não tenho nenhum endereço, nenhuma referência a um espaço de memória lá da JVM. Não tenho nada. E para representar essa ausência de endereço, essa ausência de valor na memória da JVM, o Java possui esse valor null, que é atribuído a objetos. Então, agora, a partir de agora, quando eu falar de uma variável que tem um tipo de referência, eu vou chamá-la de objeto. O objeto café não tem valor, não tem endereço, então ele tem o valor null por padrão, escrito dessa forma. Agora sim, eu vou usar o construtor, ou seja, vou usar a palavra reservada new, seguida pelo construtor, pela invocação dele, para criar um novo objeto, para criar uma instância do tipo café. E aí, quando eu faço isso, agora sim eu já vou ter um endereço associado ao café. Vai ser alocado um espaço aqui na memória RIP da JVM, que atende por esse endereço aqui, e que vai ter os atributos e métodos da variável café, os valores que ela tem de atributos e os métodos que ela pode acessar. E a partir disso, eu posso pegar essa variável café aqui, esse objeto, e controlá-lo. Então agora, para consolidar esse conhecimento teórico que você obteve, vamos para a prática. Vamos criar um projeto que utiliza tipos de referência. Bora para o código. Eu estou aqui com um projeto tipo de dados aberto. Esse é um projeto que a gente usou no vídeo passado para ilustrar os tipos primitivos. E eu vou usar esse mesmo projeto agora para falar sobre os tipos de referência.
E para isso, a gente vai criar uma classe nova chamada calculadora. Vou selecionar aqui a opção Class e agora eu tenho a minha calculadora aqui. E o que eu vou fazer nessa calculadora? Eu vou colocar o método de soma aqui dentro. Ela vai ser capaz de somar valores. Então, eu vou abrir aqui a minha classe app, que foi a classe que eu criei no vídeo passado. Para abrir a classe, eu posso usar o atalho Ctrl+P e digitar o nome da classe aqui dentro do VS Code. Isso facilita a navegação, né? Dá mais agilidade para a gente. Então, seleciono aqui o app.java, vou copiar esse método soma e vou colar ele aqui. E aí eu vou tirar a palavrinha estática, eu não vou precisar dela, e vou deixar aqui uma soma de 2 números do tipo double. Agora, aqui dentro do nosso app, a gente vai criar uma variável do tipo calculadora. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o tipo da classe sendo calculadora, que é o nome da classe. Minha variável vai ser chamada calculadora. Primeiramente, eu vou declarar só dessa forma, e vamos ver aqui, ó, vou fazer o system out da calculadora para a gente ver o que tem aqui dentro. Olha só, eu não consigo fazer isso. Porque essas variáveis de referência, elas precisam ser inicializadas. Elas precisam ter um valor atribuído a elas. Tá vendo que o compilador está me mostrando essa mensagem? Ele não deixa a gente usar uma variável de referência sem antes inicializá-la, porque por padrão, o valor dela é nulo. Olha só. Então, quando eu fizer essa inicialização com valor nulo, por exemplo, se eu executar aqui o programa com o atalho F5, vamos ver o que vai acontecer. Olha o que foi impresso. O valor nulo. Então, inicialmente, a variável não aponta, como eu falei, né? Não aponta para nenhum endereço de memória. Agora, eu posso vir aqui e chamar o construtor da classe, que já aparece sugerido aqui para mim. Então, eu uso a palavra new, o nome da classe, e abro e fecho parênteses. Lembrando que esse construtor não foi declarado aqui, ele não foi definido nessa classe, mas ele é o construtor padrão. Todas as classes têm acesso a um construtor que não recebe parâmetros. E se eu executar o programa agora, vamos ver o que é impresso quando eu imprimo a calculadora? Olha que interessante, um valor meio maluco aqui. Isso aqui é o endereço, é a referência para os atributos e métodos dela que estão salvos ali na memória RIP da JVM. Tá vendo como é diferente? Quando a gente imprimia as variáveis primitivas, a gente tinha um valor associado. Agora não, a gente tem um endereço. Então, o que a gente pode fazer agora com essa calculadora? A gente pode chamar os métodos dela. Quando eu coloco o ponto aqui, depois da calculadora, eu tenho acesso aos métodos que ela possui. Inclusive o método soma, que a gente declarou, que recebe 2 números. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vou somar 1.5... com 3.5. Vamos executar aqui para ver. Eu tenho 5 como resultado, então perfeito. Eu consigo invocar a soma dessa forma. Isso aqui é fundamental. A gente vai criar objetos a partir das nossas classes e chamar os seus métodos ou obter os seus atributos para executar a nossa lógica. Nesse caso, a nossa lógica é fazer uma soma de 2 números. Agora vamos mudar um pouquinho esse código. Aqui a gente só tem métodos, então vamos colocar atributos. Vamos tirar os parâmetros aqui da soma e vamos criar um atributo para o número 1 e para o número 2. Então vou colocar aqui, ó, double número 1, double número 2. Então, se a gente fizer dessa forma aqui, agora para fazer a soma, a gente precisa informar o número 1 e o número 2. Concorda? Se eu executar o código da forma que está, vamos tirar aqui os parâmetros. Eu não inicializei, eu não atribuí um valor para o número 1 e para o número 2. Vamos executar aqui para ver então o que vai acontecer. Olha só, deu 0. O que isso significa? Como o meu número 1 e número 2 são doubles primitivos, o valor padrão deles é 0. A gente tem alguns valores padrões para os tipos primitivos. Os inteiros, por exemplo, têm valor padrão 0. Os floats têm valor padrão 0.0. Os doubles têm valor padrão 0.0. E os booleanos têm valor padrão 0. Não, né? Booleanos têm valor padrão false. Os meus tipos primitivos têm esses valores padrão. Agora, o tipo de referência tem valor padrão qual? Nulo. Ele não aponta para nenhum endereço, por isso que ele tem valor padrão nulo.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar essa calculadora para que esses números agora sejam tipos de referência. E existe dentro do Java, para cada tipo primitivo, um tipo de referência correspondente. Olha que interessante. E como é que a gente faz para mudar? A gente só precisa pegar a primeira letra do nome do tipo primitivo e colocar em maiúsculo. E agora a gente está acessando a classe double. A gente também pode fazer a soma, retornar esse tipo double. Essas classes aqui que representam esses tipos primitivos como objetos são chamadas de classes wrappers, ou seja, envelopadoras. Essa seria a tradução, mais ou menos. Elas têm a mesma função do tipo primitivo, mas são tipos de referência. Basicamente isso. Então, quando a gente faz isso agora, qual é o valor padrão das minhas variáveis? Exatamente, ele é nulo, ele não é mais zero. Então, se eu executar agora o meu código, vamos ver o que vai acontecer? Agora vai acontecer o erro mais comum dentro do Java, e é a primeira vez que você vai ver, e não será a última. É o Null Pointer Exception. Quando a gente tenta fazer algo com variáveis que têm valor nulo, a gente acaba tendo essa exceção. O que aconteceu, na verdade, aqui é que a gente tentou somar um nulo com outro nulo. E isso não pode acontecer, por isso foi disparada a Null Pointer Exception. Então agora, quando a gente trabalha com tipos de referência, a gente precisa sempre inicializar os atributos. E para isso, a gente vai usar o quê? A gente pode usar o construtor da classe. Então a gente pode criar um construtor calculadora que recebe o número 1 e o número 2. E aqui dentro a gente pode atribuir o número 1 ao número 1, mas isso aqui é ambíguo, não é verdade? A gente não sabe quem é quem aqui, por isso a gente usa a palavrinha this para tirar a ambiguidade e para dizer que esse número 1 é o atributo da classe. Então agora sim, eu estou atribuindo o valor desse parâmetro aqui, número 1, para o atributo número 1. E a gente vai fazer a mesma coisa com o número 2. E porque eu criei esse construtor com parâmetros, agora eu não consigo enganar aqui e criar uma calculadora sem inicializá-los. Eu sou obrigada a informar os valores dos operandos. Então vamos lá, 1.5, 3.5, e agora se eu executar aqui o programa, vamos ver, eu tenho o valor 5. Então com isso, a gente está criando um objeto e já inicializando os atributos dele. E uma coisa legal da orientação a objeto é que a gente pode ter várias calculadoras. Então, eu posso ter a calculadora 2, a calculadora 3 e passar valores diferentes aqui. Posso passar 6.5 aqui, aqui eu posso passar 8.5 e aí eu posso chamar aqui ó, a calculadora 2 e a calculadora 3. Então, agora eu tenho 3 objetos diferentes, mas que têm o mesmo tipo que a calculadora, e cada um tem características diferentes. Nesse cara aqui, o número 1 é 1.5. Nesse cara aqui, o número 1 é 6.5. Vou colocar até 7.5 aqui, e vou mandar imprimir agora o resultado, para a gente ver que cada soma retorna um valor diferente. Aqui a primeira foi 5, a segunda foi 10, e a terceira foi 9. E uma coisa ainda mais interessante é que mesmo que eu crie objetos com os mesmos atributos, eles ainda são diferentes. Se eu mandar imprimir aqui uma comparação entre esses dois, você quer saber, por exemplo, se a calculadora 1 é igual à calculadora 2. Vamos ver isso aqui. O que será que vai acontecer? Elas têm os mesmos atributos, concorda? Para nós humanos, pode ser que elas pareçam realmente que são iguais. Então, se eu executar isso aqui, vamos lá, executar, deu false. E por que isso acontece? Porque essas variáveis armazenam apenas a referência para os seus valores, endereços de memória. E os endereços de memória com certeza são diferentes, porque cada vez que eu uso a palavrinha reservada new, eu estou atribuindo um endereço de memória novo para aquela variável. Agora, uma coisa que eu posso fazer é o quê? É acessar aqui o valor do número 1, por exemplo, dos atributos, e compará-los. E olha só, deu false. Por quê? 1.5 é igual a 1.5. Então, por que isso aqui deu false? Porque os números também são objetos. E os objetos, como eu já falei,
tem endereços de memória, não valores. Então a gente não compara objetos com igual a igual. A gente compara objetos com um método especial chamado equals, que fica acessível aqui para o objeto quando a gente coloca ponto. Agora eu estou comparando se o valor armazenado no número 1 é igual ao valor armazenado no número 1 da calculadora 2. Agora sim eu estou comparando dois objetos de forma correta. Eu uso o equals para isso. E se eu executar agora o programa, eu tenho true, eu tenho verdadeiro, e agora sim minha comparação está funcionando. Então é isso, a gente falou aqui de um dos conceitos mais importantes do Java, que são os tipos de referência. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu elaborei com muito cuidado aqui para você, pensando em trazer os conceitos de forma resumida, mas muito relevante para o seu dia a dia. E agora eu quero ouvir de você o que você achou. Deixa um feedback para mim, comenta o que você achou, pode tirar dúvidas também. E se tiver gostado do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, me dá essa força para que eu possa trazer mais conteúdos desse tipo para você, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.